Eu agradeço também a Igreja de Copacabana pelo convite. É sempre um prazer partilhar a palavra de Deus, seja aqui, seja em qualquer outra igreja. Dá boa noite aos irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja presente aqui. E saudar também nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, que a mensagem dessa noite possa tocar profundamente ao seu coração. Como vocês já sabem, né, pelo Departamento de Comunicação da Igreja, o tema, ou melhor, o título do sermão dessa noite é Jogue a sua rede do lado que Jesus está. Eu gostei muito do comentário que foi colocado ali sobre o assunto, que disse, o problema não está na rede, o problema não está no mar, o problema está do lado que você joga a rede. Se a gente jogar do lado errado, ou seja, do lado que Jesus não está, vamos ter problemas. Mas se jogarmos sempre do lado que Jesus está, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Ainda que pareça que não, porque mesmo fazendo a vontade de Deus, às vezes a gente tem a impressão que não estamos certos, não estamos tomando a melhor decisão. Mas isso é só impressões humanas mesmo. Livro de João, capítulo 21, versículos 5 e 6. João, capítulo 21, versículos 5 e 6. Amém? Vamos ler. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Amém? Vamos curvar nossa fronte mais uma vez para falarmos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, conforme foi orado aqui, Senhor, pela mensagem, pelo pregador, nesse momento que quero reiterar o pedido de oração pela mensagem, por mim, por toda a igreja, por todos que estão aqui presentes, aqueles que estão assistindo também, que a mensagem possa tocar profundamente nos nossos corações, que essa palavra possa ser obedecida, porque toda vez que a gente obedece, a nossa vida progride, a nossa vida prospera. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que nada venha atrapalhar a nossa adoração nesta noite, a nossa concentração. Que possamos de fato e de verdade ouvir o que o Espírito dirá à igreja, em nome de Jesus. Amém. Foi uma noite de frustração. Pedro resolveu pescar junto com os seus discípulos. Não sei se vocês sabem, quem já leu o livro Desejar de todas as Nações? Todo? Amém. Poucas pessoas, hein? Precisamos ler mais. Livro maravilhoso. Ali fala que Pedro ele era empresário, você sabia? Ele tinha como sócio Tiago e João. Eles eram homens da pesca, minha irmã, de serem discípulos de Cristo. Eram experimentados, eram homens que dominavam essa arte de pescar. E aí eles ficaram frustrados, eles ficaram tristes, porque a noite toda eles tentaram pescar, porém não tiveram êxito. Então Jesus aproximou-se deles, o mar que eles estavam era o mar de Tiberíades, conhecido também como o Lago de Genezaré, um lugar que Jesus fez muitos milagres. E ali Jesus perguntou algo que, claro que ele sabia, do drama dos discípulos. Tem alguma coisa para comer? Eles responderam que não, que tinham passado a noite toda pescando e não tinham conseguido pegar nenhum peixe. Interessante aqui que Jesus sabia do problema, ele sabe do meu e do seu problema nessa noite, e ele poderia, naquele momento, fazer um milagre. Como ele pode fazer um milagre na nossa vida? Ele pode curar o câncer sem que a pessoa se submeta a quimioterapia, algum outro tratamento. Pode curar diabetes sem que você mude o estilo de vida. Isso por meio de um milagre. Ele pode fazer coisas diretamente. Mas Jesus, ele trabalha com a fé. O livro Comportou Evangelista, ele fala que o milagre de Deus
É uma combinação. É o esforço humano com o poder divino. Não sei se já leram esse pensamento. Então, por isso que Deus exige que façamos a nossa parte. Então, eles falaram, lançai a rede do lado direito. Que ordem absurda. Que ordem estranha para aqueles discípulos, não é? Porque aqueles homens tinham experiência. Eles poderiam questionar naquele momento, por que não do lado esquerdo? Por que não na frente? Por que ele mandou lançar a rede justamente do lado direito? O Desejar de Outras Nações diz que o lado direito era o lado da fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nessa noite a sua fé está abalada por algum motivo, ela precisa ser reavivada ao ouvir a pregação da palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé, que a justiça de Deus, que o Evangelho se manifesta de fé em fé. Então ele queria ensinar aos discípulos que eles tinham que tomar essa atitude de fé. Como eu disse, o milagre, a obra de Deus deve ser exercida por pessoas, quer na igreja, no trabalho interno, no trabalho externo, com fé. Nada pode ser, aos olhos humanos, demasiadamente possível. Não podemos questionar. Aliás, há muito tempo atrás, estavam resolvendo um problema na comissão. O problema realmente era muito complicado. E um ancião se levantou e disse, para quem nós estamos trabalhando? E o povo que estava ali emudeceu. Precisamos acreditar mais. Precisamos, Paulo fala que vivemos pela vista. E a fé é um viver. É um viver pelo que está escrito. É o viver pelo que Deus ordena. Aqueles discípulos naquele momento poderiam questionar, não questionaram. Por causa da experiência dele. Porque muitas vezes nós questionamos a Deus? Porque muitas vezes não queremos lançar a rede da nossa vida do lado direito, do lado da fé. E o livro Desejar de Outras Nações diz que o lado direito era o lado em que Jesus estava. E quando você lança as áreas da sua vida do lado em que Jesus está, as coisas dão certo. Mas eu quero fazer uma meia-culpa aqui. Quero falar algo que já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com vocês e quem sabe estará acontecendo. Deus pede para mim, para você fazer algo, mas você não faz. Você não faz as coisas certas às vezes. Porque como seres humanos adultos somos independentes. Somos teimosos, somos muitas vezes orgulhosos, não queremos viver pela vista, não queremos obedecer o que Jesus manda para nós seguirmos. Essa é a realidade. Teimamos, questionamos a Deus, queremos lançar a rede do outro lado, não do lado direito, não do lado que Jesus está, não do lado da fé. E aí a gente fica obstinado. Quantas pessoas que você conhece? Quantas vezes nós não fracassamos porque não obedecemos essa voz? Talvez pela sua posição social, pelo seu grau de instrução, pela sua experiência de vida, pelo seu conhecimento de mundo, você teima, você questiona, você não quer seguir, você não quer viver pela fé. Fala-se tanto de fé, um tema corriqueiro, um tema comum em nosso meio, mas quando é necessário viver pela fé, você vive pela vista. Você vive pelas evidências. Você não vive pelo que assim diz o Senhor. Você vive pelo que assim diz a sua consciência, o seu conhecimento. E aí a gente erra. A gente tem fracassos, temos tristezas, temos decepções, porque o problema nunca está na rede, nunca no mar, mas do lado que você lança a sua rede. A área da sua vida que você lança. Isso é sério, isso precisa ser acreditado. Isso precisa ser obedecido. A Bíblia diz que o Evangelho se manifesta de fé em fé.
toda a vida de todo servo de Deus. Na Bíblia, você pode fazer uma pesquisa de Gênesis e Apocalipse, foi marcada por uma vida de fé. Foi marcada por uma vida de obediência. Os momentos em que essas pessoas desviaram do assim diz o Senhor, elas tropeçaram, elas fracassaram. Então, devemos colocar a nossa vida ao lado de Jesus, as nossas finanças, lançar do lado que Jesus está, o nosso tempo, o nosso talento, os nossos esforços, o nosso trabalho, os nossos estudos, a nossa família, os nossos relacionamentos, quer afetivos, quer sociais, do lado que Jesus está, meu irmão. Do lado que Jesus está é sempre melhor, meu irmão, meu internato que está nos assistindo nessa noite. O lado que você acha que é o melhor não é. Nunca será. E os discípulos, por que lançaram a rede do lado direito, sem questionar? Porque eles tinham ouvido sempre aquela voz. Você conhece a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem se relacionado com Deus? Tem tido comunhão? Tem ouvido o Espírito Santo falar ao seu coração? E aquela voz, por mais que ordenasse algo impensável, eles sabiam que aquele algo absurdo, Deus é um Deus de paradoxo. O que é paradoxo? É algo contrário à lógica. Deus não fica preso à lógica. Ele é ilógico mesmo, porque Deus é sobrenatural. Então Ele manda vocês sempre fazer algo que vai ser questionável do ponto de vista humano. Do ponto de vista da inteligência humana. Vai ser algo que você vai falar, não, isso não vou fazer porque não vai dar certo. Mas se Deus mandou, tem que fazer. Se Deus pediu, tem que obedecer. O problema é que a gente não obedece muitas vezes. E quantas vezes a gente não tropeça por isso? Quantas frustrações não nos sobrevêm? Quantas tristezas, quantas derrotas. E às vezes a gente culpa as circunstâncias, não é verdade? A gente culpa as pessoas. Não. Pode analisar com o coração aberto. Toda vez que Deus pede algo para nós executarmos, e a gente faz o contrário, nunca dá certo. Há exemplos na Bíblia de várias pessoas que fracassaram por causa disso. Um exemplo que eu gosto muito de citar é quando Deus falou para Davi assim, não faça o censo do povo. E ele fez o censo. E a Bíblia fala que Satanás se andou com Davi. E o que aconteceu com o povo de Israel? Veio uma desgraça sobre o povo de Israel. Lembro também da história do profeta Balaão, quando Deus falou assim, não vai ter com os moabitas. E aí ele foi, e ali seguiu aquele conselho, e a vida dele, dali por diante, foi só uma derrocada. Os discípulos, em dado momento em que eles cortavam a ligação com Jesus, que eles deixavam de seguir a palavra de Deus, eles sofriam as consequências. E muitas pessoas da nossa igreja, pessoas que não querem andar nesse caminho, não querem seguir a fé, viver pela fé, elas vêm tendo vários problemas. Nós temos aqui promessas que, embora tenham sido feitas no Antigo Testamento, elas se aplicam a nós hoje. Promessas que foram feitas ao antigo Israel, que hoje, com certeza, se aplica também ao Israel moderno, ao Israel espiritual, como nós somos chamados. Isaías capítulo 1, 19, o que diz? Você pode verificar na sua Bíblia. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a promessa de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes, olha a condição, olha a conjunção que ele usa condicional. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio 28,
Eu gosto muito dessa passagem bíblica, na qual Deus fala ao antigo Israel das condições que eles deveriam obedecer para receberem as bênçãos. 28, Deuteronômio, verso 1, diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Ele faz aqui uma lista, não vou ler. Serás bendito no campo, serás bendito na cidade, serás bendito fruto do teu ventre. Fala de várias bênçãos, mas o que ele está falando aqui para você receber essas bênçãos todas, que num primeiro momento se aplicou ao antigo Israel e se aplica a nós também, se quisermos receber as bênçãos de Deus, é que ele fala: se atentamente ouvires a voz de Deus. Nós temos que vir para a igreja quarta, domingo, sábado, ouvir atentamente a voz do Senhor e colocar em prática. Precisamos ser pessoas que hoje realmente têm uma fé que é significativa, uma fé que realmente é acompanhado por obras. Deus tem um plano para mim e para você. Eu não sei o que você está passando nessa noite, mas tem algo que você precisa fazer, tem alguma atitude, alguma escolha que você precisa tomar nessa noite. Tem que ser lançada do lado em que Jesus está. O lado que Jesus está é o lado da fé. É o lado da certeza. É o lado da bênção. É o lado em que vai trazer para você a felicidade. Que vai trazer para você a solução do seu problema. Os discípulos obedeceram. E nós, nessa noite, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a nossa postura ao sair daqui, ao vir para a igreja, mais um culto, a ouvir a palavra de Deus? Vamos obedecer? Vamos lançar a rede na nossa vida do lado que Jesus está? Ou vamos lançar do lado oposto? Isso depende de cada um de nós. Por mais que vocês saibam, que nós saibamos a vontade expressa de Deus, muitas vezes a nossa vontade quer prevalecer. Verdade ou mentira? Há um conflito na mente, há um conflito no coração, e isso precisa ser sanado ao ouvir a voz do Senhor. Ellen White tem um pensamento que eu gosto muito, que ela fala que muitos problemas na igreja seriam solucionados se você afastasse o egoísmo e o orgulho do nosso meio. Olha que coisa. Se ouvíssemos mais a voz do Senhor, se seguíssemos os planos de Deus na Bíblia, nos livros da profetisa Ellen White, muitas coisas hoje teriam outra situação, muitos sofrimentos seriam evitados, muitas frustrações, muitas tristezas, muitas derrotas seriam evitadas, se obedeceres. Mas nós, devido ao nosso orgulho, a nossa experiência de vida, o nosso autoconhecimento, a gente tem feito muitas vezes o contrário daquilo que Jesus nos pede. E eu quero concluir o sermão dessa noite fazendo um desafio a cada um de nós. Que lado você vai lançar a sua rede? Qual área da sua vida que você já teve problema por não ter lançado do lado que Jesus estava? Qual é a área da sua vida nessa noite que precisa ouvir a voz do seu Senhor, do seu Deus, do seu Salvador, dizendo: lança do lado direito? Qual é a área? Qual é o problema que você precisa lançar?
esse desafio está lançado. Caberá a mim e a você, pela reflexão que fizemos nessa noite, pelas decepções pessoais que nós já tivemos, pelos fracassos pessoais, pelas derrotas, pelos reveses, infortúnios que nós temos visto na vida de muitos cristãos, do nosso tempo mesmo, da nossa geração e de outras gerações, que você chegou à conclusão que aquela pessoa, aquela família passou por aquilo porque não obedeceu a Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de ouvir essa voz, falando ao nosso coração, dizendo para seguirmos o que Ele está pedindo, de obedecermos a voz dEle, com fé, ainda que essa ordem pareça uma ordem paradoxal, ilógica, como geralmente é as ordens de Deus, ainda que ela não seja a ordem que você quer ouvir, mas Deus ele não fala o que a gente quer ouvir. Deus fala o que a gente precisa ouvir. Então o desafio nessa noite, ao concluir este sermão, é esse. É que se até aqui nós erramos porque lançamos do lado errado a rede, hoje temos a oportunidade de remediar a situação, de consertar isso, quer na igreja, na nossa família, na nossa vida pessoal. Obedecendo a Deus, seguindo o que está escrito, andando nos caminhos do Senhor. Porque se nós fizermos isso, certamente a bênção virá. Que Deus nos abençoe, que a cada dia, que doravante possamos colocar em prática tudo aquilo que Deus pede para cada um de nós realizarmos. Amém?